Combinado aqui entre os debatedores, o Sérgio vai ser o primeiro a fazer a intervenção. Bom, primeiro, nós da Secretaria de Justiça gostaríamos de agradecer o convite. Eu represento, nesse momento, o nosso subsecretário César Pessoa, agradecer o convite e deixar uma coisa muito clara. Política pública precisa de 3 pilares. Sem esses 3 pilares, não se tem política pública: planejamento, orçamento e execução. E no governo do Distrito Federal, até 2, 3 anos atrás, não se tinha nenhum tipo de vislumbre de política pública específica das pessoas com deficiência. E hoje aqui há um êxtase, há uma felicidade muito grande, acho que de todos que estão aqui dividindo esse momento único, e parabenizar aqui o companheiro de longas datas, companheiro do partido, Oswaldo Russo, porque é através de informações que você planeja. Sem essas informações, não se pode falar em política pública. E, a partir desse momento, nós estamos num momento muito rico aqui dentro do Distrito Federal. Parafraseando o presidente Lula, nunca na história desse Estado se começou a fazer tanto para as pessoas com deficiência, para tentar melhorar a vida delas, como nesse governo. E falo isso sem nenhum pieguismo, porque é isso que nós estamos vivendo hoje. O Luiz Maurício também está acompanhando o Viver Sem Limite. Hoje, o Viver Sem Limite, no Distrito Federal, é coordenado pelo secretário Sodenberg e pelo secretário Alírio. E eu represento a Secretaria de Justiça na coordenação central do Viver Sem Limites. E a gente está vendo, claro, como o governo não se conversava nessa questão específica da pessoa com deficiência. Vê claro. Vou citar só um exemplo. Da escola para dentro, o responsável pela adaptação, pela questão específica da acessibilidade, não acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas acessibilidade universal, é a própria Secretaria de Educação. E da escola para fora, a responsável é a Secretaria de Obras. E o que a gente percebia é que nunca antes se conversou sobre isso. E hoje, quando a gente senta Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, você começa a perceber que muita coisa que não acontecia era muito mais por falta de conversa, de entendimento e de integração do que propriamente de dinheiro. Não havia uma vontade política do fazer. E com esta pesquisa, com esse trabalho, a meu ver, fantástico, nós vamos começar a sair do zero e fazer a política pública da pessoa com deficiência. O governador do Distrito Federal, Agnello, no dia 3 do mês passado, ele publicou, nomeou o grupo que está controlando e articulando isso, com integrantes de 14 secretarias e mais a Casa Civil. E eu estou aproveitando para fazer um convite, viu, Russo, para que vocês também participem ativamente dessa questão específica do Viver Sem Limite, porque vocês têm dados, vocês podem ajudar a construção da política pública, porque antigamente cada um queria ser o rei da cocada preta, e ninguém vai conseguir resolver anos e anos e anos de abandono e de desprezo se não for o Estado. Não adianta uma secretaria querer, a outra não querer. Hoje nós estamos tratando essa questão específica como política de Estado. E, para mim, é muito feio a gente saber que a geração de emprego e renda, hoje as empresas
vão até a CORD e procuram pessoas com deficiência que eles dizem: ah, mas eu queria uma pessoa que não tivesse um pedacinho do dedo. Eu queria pessoas que enxergassem, mas que fossem deficiente visual, mas que não fossem muito. Então, na verdade, a própria classe empresarial ela ainda não entrou nesse debate, até numa questão da responsabilidade social. E, hoje, quem mais precisa do trabalho, infelizmente, a gente não consegue colocar no mercado de trabalho, porque muitas empresas, não são todas, mas muitas empresas utilizam um rodízio de pessoas com deficiência, cumprem a cota, esconde as pessoas, e para a pessoa com deficiência não existe nada pior. Um emprego levanta a autoestima, principalmente, porque a pessoa se coloca completamente capaz, e a pessoa com deficiência é capaz. Outro dia, numa reunião, na segunda-feira passada, a gente estava conversando, e estava também presente o César, da BDV, que hoje está aqui, a quem eu saúdo especificamente, e a gente estava conversando que nós só vamos conseguir atingir o que nós queremos quando a gente vê uma pessoa com deficiência visual andando sozinha na rua. Você não vê. Você vai no setor comercial sul, começa a rota, mas não liga. Ela liga nada a lugar nenhum. Não existe uma rota acessível. Não existe uma rota hoje acessível para as escolas. Hoje, todo mundo diz: as escolas estão adaptadas. Mas será que os profissionais foram capacitados para receber as pessoas com deficiência? Porque receber, entender o universo das pessoas com deficiência é difícil. Eu me lembro quando eu entrei, eu tenho um filho que é deficiente auditivo, e eu estou nesse movimento há muitos anos, né? Você tem que fazer um mini curso, né, amor? Por exemplo, se você for para uma reunião e falou portador de necessidades especiais, você arranjou uma briga. Eu vi a Dilma ser vaiada, eu vi um secretário ser repreendido numa mesa, que ela pegou o microfone e falou: portador, o senhor porta o seu laptop, o senhor deixa onde o senhor quiser o seu laptop. A minha deficiência, eu não porto. Eu vou carregar a minha vida inteira, então eu não sou portador de nada. Então, as pessoas com deficiência, elas já levaram tanto pau, elas estão, que a gente brinca, né, mas que são cascudas, porque, na verdade, vem sofrendo ao longo do tempo. E aí, para concluir, deixar uma coisa muito clara. O Russo passou por uma experiência com a esposa dele. Nós, em termos... Todos nós temos uma deficiência. Mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Então, nós não nos colocamos nos lugares das pessoas com deficiência. O gestor público não se coloca no lugar das pessoas com deficiência, porque, senão, muita coisa que acontece não estaria acontecendo. Então, é sempre bom, às vezes, a gente fechar os olhos e perceber que hoje nós não temos nada com braille para as pessoas com deficiência visual. Você vai num restaurante, você vai no hospital, e você não consegue. É porque não foi concebido. Quem fez jamais imaginava que existem pessoas que podem procurar o hospital que são cegas. E só para que vocês tenham uma ideia, a nossa central de intérprete de Libra, está aqui o nosso gerente, o Alexandre, e a nossa joia rara aqui, a Esmeralda. Nós começamos a central tem 1 ano e 3 meses. Nós estamos fazendo 945 atendimentos mês. São pessoas com deficiência visual que resolvem suas questões, hein? Desculpa, auditiva, que resolvem suas questões de trabalho, de emprego e renda, que resolvem suas questões até de conflito familiar e que procuram a central. E muitas pessoas do próprio governo do Distrito Federal não conhecem a nossa central. E hoje nós temos uma reunião, na hora, que nós vamos tentar descentralizar, levar a central, igual o poeta dizia, aonde o povo está. Onde tem mais pessoas com deficiência? É o Gama? Então, nós temos que ir para lá, porque, mesmo colocando carro, a gente entende que o serviço precisa ser descentralizado, que as pessoas com cadeirantes, usuários de cadeira de roda, precisam chegar da mesma maneira que nós. Olha, eu quero ir no cinema, eu vou.
Será que uma pessoa, o usuário de cadeira de roda, pode dizer isso? Olha, eu quero ir para aquele cinema? Então, é isso que a gente precisa fazer. Precisa exercitar a arte da empatia, que é nos colocarmos no lugar das pessoas com deficiência. Então, muito obrigado e eu parabenizo. Agora, o governo do Distrito Federal vai poder fazer política pública com planejamento, porque com esses dados, com certeza, o governo do Distrito Federal e a sociedade jamais será o mesmo. Muito obrigado e a equipe toda está de parabéns por um trabalho desse que, para mim, é o divisor de águas. Muito obrigado, secretário. Agradeço ao Sérgio. Luiz Maurício. Bom dia a todos e a todas. Bem, primeiramente, parabenizar aí a Codeplan. Eu me lembro que, realmente, como o Russo falou aqui, eu cobrei muito dele nessa questão dessa pesquisa aqui no DF, porque o censo do IBGE realmente não estava completo quando se tratava aqui do Distrito Federal, pela essa questão das regiões administrativas, né, porque nós temos uma situação especial em relação aos outros estados, e ficava faltando esse estudo nas cidades satélites. E, assim, eu acho que a Codeplan, entrando nesse estudo, vai muito, viu, Sérgio, orientar ao grupo de articulação e monitoramento que está sendo realizado aí por vocês, para fazer esse trabalho, né? De vocês nortear, de vocês saber onde que a política tem que acontecer, né? E avançar nessa política, né? Vocês têm um tempo específico aí para poder fazer esse trabalho, e o momento é esse. O momento é esse. E parabenizo mesmo a equipe de vocês, viu, Russo, de vocês terem fazer esse belíssimo trabalho. E a gente, eu, na verdade, quando o IBGE apresentou os estudos, eu até questionei ao presidente do IBGE na época, foi até lá no Senado, de que, na verdade, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e aqui, e aí são 2 formulários que o IBGE fez. Um formulário que identifica você como deficiente e o outro formulário que não identifica você como deficiente. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado por um funcionário do IBGE. O formulário não foi com pessoa com deficiência. Eu falei, e aí, como é que fica? Eu não posso me identificar? Eu falei, não tem como. E aí foi com a estatística. Mas como a estatística é uma questão científica e tem seu percentual de acerto, e aí se considera assim, né? Mas houve esse grande aumento de pessoas com deficiência. Então, aqui no Distrito Federal, no censo de 2000, era 350 mil pessoas com deficiência, e tivemos esse aumento de 574 mil pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal, né? Em torno de 22,33%, né, da nossa população. 1/5 da nossa população de pessoas aqui pessoas com deficiência. E aí, como foi falado, a maioria são pessoas com deficiência visual, né, depois seguido com deficiência motora. E estamos aí. Então, a política nossa, esse trabalho que vai estar sendo coordenado aí pela Casa Civil, pela Sejus, é muito importante, né? Muito importante, e a oportunidade única desse governo se destacar dentro dessa política, né? De a gente dizer o que esse governo veio, porque esse governo tem um compromisso com essas pessoas. Esse governo, eu participei efetivamente desse processo. Antes de tudo, eu sou coordenador do setorial das pessoas com deficiência do Partido dos Trabalhadores, como o Russo falou inicialmente, né? E a gente tem uma ligação muito boa, e a gente se conhece, né, partidariamente, mas, além disso, a gente somos militantes, né? A gente participamos de entidades, participamos da militância, que efetivamente a gente sempre cobrou. E agora é o momento nosso da gente avançar nessa política, né? O companheiro César, que está aqui, da BDV, companheiro de luta também, hoje é o coordenador do FAPED, né, do Fórum
de apoio permanente às entidades das pessoas com deficiência, além de ser presidente também da ABDV. Então, um companheiro aí que está sempre também cobrando e tem que estar sempre cobrando mesmo do nosso governo. E aí, passando por tudo isso, o Sérgio falou muito bem, viu, Sérgio? Passando por tudo isso das particularidades da política, a questão da saúde, a questão da acessibilidade. Né? Acessibilidade, nós temos a vantagem aqui muito grande aqui do Distrito Federal, que o Distrito Federal é plano, não temos problema. É a vontade mesmo, é a vontade, isso que o Sérgio falou, é a vontade de integração entre os órgãos do governo. Né? É a Secretaria de Educação conversar com a Secretaria de Obras, que depois que fizer a acessibilidade, faz acessibilidade na escola, e para sair da escola você não tem acessibilidade. Você não tem um percurso de você chegar até a parada de ônibus, chegar até né, a parada de ônibus, que é a questão do transporte, e tudo se interliga. Então, como a nossa política é uma política transversal, né, ela perpassa por todas as secretarias, por todas. Né? Saúde, educação, a questão do trabalho nossa, que é muito interessante, que nós temos que chamar a Secretaria de Trabalho, viu, Sérgio, e dizer que eles têm uma responsabilidade muito grande nessa questão da qualificação, né, dessa qualificação da pessoa com deficiência. Está mostrado aí na pesquisa. Né? Exato. Né? Está mostrado na pesquisa que nós temos que avançar nessa questão da qualificação, que, na verdade, nós temos que tirar a pessoa com deficiência do benefício da prestação continuada, o máximo possível. O máximo possível, de ele ter dignidade, de ele ser um cidadão verdadeiro, né? de ele pagar seu imposto, sim, porque não temos nenhuma vergonha disso. Nós queremos contribuir, não queremos ter um assistencialismo permanente. Nós queremos ser cidadão. É você participar, é você estar trabalhando, né? É você estar contribuindo com a sociedade. Mas, para isso, nós temos que ter oportunidade. Nós temos que ter a vaga para o curso de qualificação. O Pronatec está aí, né? Está aí. Temos que abrir mais. Né? As APECs, sempre eu defendo a questão das APECs, as agências de emprego, elas têm que ter esse entendimento, tem que ter um setor específico para atender essas pessoas. Esses cadastros têm que estar nas APECs. A demanda, o empresariado, ele tem que estar ali buscando, sim, essas APECs para poder descentralizar esse serviço. Né? Por exemplo, Gama tem, várias cidades, Ceilândia, Taguatinga tem, e aí a gente vai melhorar muito o acesso ao emprego. A questão da legislação, da lei de cota, realmente temos que mudar. Temos que mudar no sentido de assim, não digo nem forçar, mas de um empresariado ele ter esse entendimento que, para você empregar um cadeirante, você não precisa derrubar o prédio, que é essa a visão que eles têm, que vou ter que derrubar. Não precisa. Para você empregar um deficiente visual, você não precisa encher a sala de faixa tátil, né? Não. Tudo é uma questão de acesso. O surdo, né? Tem que ter um intérprete de Libras ali. Não, hoje a tecnologia assistiva hoje está muito avançada. Prova disso que tem aí a Reatec, que é a terceira feira mundial de... Esse trabalho, de fato, Gemila, eu me sinto orgulhoso, enquanto servidor da Codeplan, em estar participando de um trabalho que, como disse o Sérgio, é um divisor de águas. Enquanto eu estava na Secretaria de Trabalho, participando de formulação, integrando a equipe de formulação de políticas, ou enquanto órgão executor de políticas, essa questão que envolve os deficientes sempre foi um problema. Um problema em termos de quantificar quantos são, onde estão, né? Qual o perfil. E isso trazia uma dificuldade enorme para o gestor, enquanto direcionar, enquanto priorizar as ações de governo voltada a esse segmento populacional. E
existia a dificuldade conceitual, que passou por um processo de discussão muito grande, a dificuldade de captação da informação, porque a deficiência envolve várias modalidades de deficiência, e você captar isso de forma autodeclaratória para o agente ali, existia sempre uma técnica, uma forma qualificada de captar essa informação. E, de fato, hoje eu vejo que trabalho com essa qualidade e com o volume de informações que reúne aqui essa publicação, realmente é um divisor de águas. Por outro lado, olhando aqui as estatísticas, a gente vê que muito mais cruzamentos permitem ser feitos. Mais explorações, eu acho que a contribuição da ACORD na análise, na identificação, na qualificação desse trabalho de forma complementar. E outro dado, eu acho que cabe destacar aqui a presença do secretário de Meio Ambiente. Isso também é um fator importante. Eu acho que a Codeplan está com a produção de informação, de estatística, de estudos muito grande, e toda essa produção ela tem que ser apropriada de forma integrada pelo governo. E aí o Luiz Maurício citou com grande propriedade que uma transversal, é o trabalho, é a saúde, é a educação, que precisam se apropriar dessas informações e oferecer também a sua contribuição enquanto política, enquanto agentes de governo. Lá, e eu vou citar, finalizando, lá na Secretaria de Trabalho, quando a gente existia as cotas por parte das empresas, e as estatísticas mostravam, primeiro, por parte do depoimento do setor empresarial, uma dificuldade de colocação de pessoas nas cotas devidas, né? E a gente não entendia se existia uma deficiência nas estatísticas, o que estava havendo. Chegamos, a principal conclusão, a questão da acessibilidade, né, que dificultava o trabalhador de chegar onde estava o emprego, e principalmente a questão do transporte coletivo, né, que não oferecia condições mínimas de transporte para essas pessoas. Então, de fato, é um assunto que envolve não só a Secretaria na competência de governo, de atuar, mas também os outros órgãos que têm, de certa forma, vínculos e competências adicionais e complementares para fazer valer toda a política de governo em prol de benefício e de melhor qualidade de vida a esse segmento. Mais alguém? César? Não quer dar uma palavrinha? Fala daí. Obrigado. Bom, eu queria justamente parabenizar. Eu vim para cá com boas expectativas, quando fiquei sabendo que ia ser apresentado esse estudo da Codeplan, e fiquei até ansioso de ter esses dados, porque a gente, por iniciativa própria, já vem pesquisando, já vem tentando entender esse perfil da pessoa com deficiência. Porque, empiricamente, a gente sabe que a maioria dos deficientes visuais tem a deficiência adquirida, principalmente na idade adulta. Empiricamente, a gente já sabia que é um número grande de pessoas e que a grande maioria talvez nem saia de casa, porque a gente não as vê na rua,
né? Muitos idosos que adquiriram a deficiência, adultos que adquiriram a deficiência e que não conseguiram ter autonomia nem para sair de casa. E esses dados eles vêm a comprovar. Mas a gente não pode, quando reivindica ou quando escreve um projeto, botar o nosso conhecimento empírico, o que a gente acha. A gente tem que ter dados científicos, né? Eu ouvi o Luiz Maurício falando dessa questão de como foram levantados os dados do IBGE. Então, se por um lado eu estou aqui elogiando e agradecendo essa iniciativa da Codeplan, também queria reforçar essa crítica do Luiz Maurício. Nós, na associação, temos cerca de 1.000 associados. Eu não conheço um que tenha respondido o questionário completo do IBGE. A gente já comentou isso entre nós, né, Luiz Maurício? Também não conheço um cadeirante, não conheço uma pessoa com deficiência que tenha dito que tenha respondido esse questionário completo do IBGE. Então, assim, eu espero que nos próximos censos isso não seja apenas por amostragem, porque a precisão desses dados seria muito maior se a gente realmente respondesse um questionário completo, né? Qual é o nível de deficiência dessas pessoas e qual é exatamente o perfil delas. A gente hoje vai sair daqui com uma noção muito melhor desse perfil e dessas pessoas, mas a gente tem condições de ter um perfil mais preciso ainda se a pesquisa lá na fonte for feita de outra forma, né? Então, assim, eu também fiquei chateado o dia que fui pesquisado em minha casa e não pude fazer constar na pesquisa que eu era um deficiente visual. Quer dizer, você está ali frente a frente com o recenseador e não pode constar aquilo que para você é mais importante. Então, né? Mas, de qualquer forma, essa pesquisa vai nortear tanto as políticas públicas, é essa a expectativa que eu tenho, que melhore esse diálogo entre as secretarias, entre os entes públicos, mas também vai nortear nós, das entidades, onde é que tem lacunas que são mais importantes da gente atuar, onde é que está o nosso público, né, que a gente ainda não alcançou. É só isso, eu queria realmente parabenizar a Codeplan. Obrigado. Bem, eu acho que essa manhã nos mostra algumas coisas, né? Vou destacar basicamente duas. Uma que é uma necessidade fundamental de o dado, tanto de ontem sobre migrações como esse hoje sobre os deficientes, tem um rebatimento na ação política. Quer dizer, o dado, ele é um dado que não é frio, você tem 573 mil deficientes aqui, que é uma coisa impressionante. Eu não conhecia o dado, apesar de ser um grande conhecedor das coisas da cidade, porque isso vai aparecer mais até, eu falo em ação, porque aparece até, não só no plano piloto, mas principalmente nas cidades satélites, a questão do acesso, né? Quer dizer, esse dado tem que possibilitar que um cadeirante, né, que um deficiente visual, tenha acesso democrático àquilo que ele precisa até para ele resolver um problema de saúde, etc. Não é? E aí, um segundo ponto que eu acho que conduz a partir desse primeiro é que isso deve ser uma política de Estado. Não é? Começa num governo e perpassa os outros todos em função de que os funcionários que estão na execução dessas políticas públicas estão lá sentados. E brigar com os secretários para que as políticas estabelecidas para deficientes e outras pessoas, né, idosos, que às vezes não são deficientes, mas que têm problema de locomoção e têm problema de acesso às coisas, continuem durante 20 e 30 anos. Não é? Por exemplo, elogia-se muito Curitiba, que tem políticas a partir de um instituto que está ligado ao Estado, e políticas urbanas que vão atravessando os diferentes governos. Uma coisa que uma cidade que é tida como planejada deveria ter desde o seu berço, desde 1960, né? E que se perdeu, né? Porque está se vendo aí que a Codeplan tem mostrado quanto se precisa avançar nessa área. Então, eu digo que tudo isso nos mostra que eu trabalho muito, até por uma questão que se estabeleceu ontem na UNB,
um pensódromo, né? Coisa que eu falei aqui para o nosso presidente, que deveríamos ter pessoas que pensem o futuro. Não é? Então, o pensódromo da UNB é a UNB daqui a 50 anos. O que vai ser da universidade? E eu pergunto, o que vai ser dos deficientes na cidade? Não é? Então, eu acho que vamos atingir patamares civilizatórios mais elevados e que essas coisas vão ser corriqueiras. Todo mundo não precisa ficar com pena do deficiente, né? Ele não precisa disso, ele precisa de ser entendido como uma pessoa que não é, evidentemente, no sentido integral físico normal, mas ele é uma pessoa com direitos e deveres perante a sociedade, deve votar, ser votado, essas coisas todas. E que temos que ter recursos para isso, né? Eu acho que a Câmara Legislativa tem que conhecer esses dados. A gente tem que forçar. Eu até diria que, num governo, devia ter uma reunião de todos os secretários com a Codeplan, conhecer os dados que ela levanta. Não é? Porque eu descobri na Câmara Legislativa que eles reclamavam de dados que o IBGE não produz. A Codeplan produz. Não é? Então, acho que esse trabalho na Câmara Legislativa também acho que é importante. Bom dia, eu sou a Arielle, também sou da Casa Civil, né? E gostaria de fazer uma fala complementar, tanto a Sejus quanto o nosso colega da Casa Civil, Luiz Maurício, a respeito do Plano Viver Sem Limites, né? No sentido, dialogando um pouco com a fala da professor Aldo Fabiano, dialogando também um pouco no sentido da consolidação de uma política de Estado, né? O Plano Viver Sem Limite, como o Sérgio já havia comentado, ele traz um trabalho a partir da articulação com os diversos órgãos do governo do Distrito Federal, no sentido de que a gente entende que a consolidação da política ela passa pela materialização e a chegada do poder público nos espaços. Isso passa, inclusive, do atendimento, né? Então, o Plano Viver Sem Limites ele está dividido em vários eixos, ele foi pensado em eixos, né? A partir também tendo referência ao plano federal, tem a educação, saúde, habitação, acessibilidade e inclusão. Então, nesse sentido, nós colocamos esforços para que seja consolidada, além de uma leitura analítica da política, que o estudo da Codeplan vai nos ajudar nesse sentido, mas também, sobretudo, da materialização, para que possa ser realidade, possa ser concreto no dia a dia, na garantia de direitos das pessoas com deficiência no Distrito Federal. E como o Sérgio bem falou, a gente está partindo de um início, né? Porque o que a gente tinha eram políticas assistencialistas, pontuais, que não davam conta de uma integração e uma interlocução e quiçá, uma materialização, né? Então, como Casa Civil, gostaria de sinalizar, né? Reforçar a fala dos dois colegas que estão trabalhando no Plano Viver Sem Limites. Bom dia, eu vim representando a Promotoria de Defesa do Idoso e Deficiente e da pessoa com deficiência. O doutor César, ele infelizmente não pôde estar aqui, porque ele foi para uma comissão sobre acessibilidade na Copa, né? do Conselho Nacional da Pessoa do Ministério Público. E aí a gente vem aqui parabenizar, dizer que esses dados são muito importantes para a gente, até na forma de fiscalização, de articulação, porque a gente percebe, né, na nossa promotoria que não existia, né, uma integração entre o próprio governo. Muitas vezes a promotoria fazia esse papel, né, chamava um secretário de uma área, secretário de outra, e uma coisa que muitas vezes, por exemplo, o assistente social liga para a gente pedindo uma informação que é o próprio Estado que tem que prestar, né? Ou então a falta de acessibilidade num local. Aí o próprio governo liga para a gente falar quem é responsável no próprio governo. Mas, diante dessas informações,
pelo que a gente tem visto aqui, esses projetos que estão colocados, esse trabalho, eu acho que é um passo muito importante para que o próprio governo possa ser um governo unido e as secretarias fazerem um trabalho muito bom para a pessoa com deficiência. E a gente parabeniza muito a Codeplan, né? A gente recebeu o pessoal lá. É muito difícil ter dados, né? Esses dados. E agora eu acho que vai ser até melhor para a promotoria trabalhar fiscalizando. É isso. Parabéns. Bom dia a todos, né? Então, meu nome já foi falado, meu nome é Alexandre, eu atuo como gerente da Central de Intérpretes, também como diretor de qualificação dos intérpretes aqui do DF, pelo sindicato, como também representando aqui o CODED, como conselheiro dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Justiça. Eu quero também parabenizar a todos aqui na representatividade de vocês, aqui, como participadores de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, principalmente a Codeplan. Muitas vezes as pessoas sensibilizam-se com as pessoas com deficiência, mas não agem. E para agir, muitas vezes precisariam de dados, para saber onde você vai estar atuando. Então, agora nós temos conhecimento, nós temos uma estatística muito bem elaborada. Agora precisa de atitude para que chegamos a resultados. Então, dentro das políticas públicas, em suas diversas esferas, nós torcemos para que se unam, foi a fala de todos, mas que nós, enquanto pessoas também, não venhamos só esperar o governo, mas que eu, enquanto cidadão, enquanto alguém que se importa com o outro, possa fazer a minha parte. Talvez a gente não pode mudar um todo, mas podemos mudar fazendo a nossa parte. Tem um primo também que é surdo, tem pessoas na minha família que são pessoas com deficiência. E eu sei que elas ficariam muito felizes quando nós pegamos essas barreiras quais? Arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras linguísticas, e agora com esses dados possamos transformar essas barreiras em pontes. Em pontes de quê? De cidadania, em pontes de quê? De respeito. Então, eu parabenizo a Codeplan por esse estudo, principalmente mostrando a realidade do Distrito Federal, e eu almejo que possamos, então, galgar um marco histórico, não só aqui no DF, mas em todo o nosso Brasil. É isso aí. Alô, meu nome é Nilton Marques, eu sou economista, assessor de EPS. Ô, Russo, isso é para você, viu? Que você sempre estava provocando, que nós, economistas, sempre nos afastamos do lado social. Então, como eu estou querendo me aproximar do Jussane, que o Jussane é o nosso benchmark, eu estava verificando que você está precisando de um economista para te ajudar aí, para ver se os recursos orçamentários, dentro daquela ideia dele do planejamento e orçamento, estão sendo adequadamente utilizados para as pessoas deficientes. Então, eu me coloco à disposição, viu, como economista, para te ajudar nessa área aí, e a gente poder, né, justamente, pelo menos das 3 pernas, 2 a gente ajudar, porque a execução geralmente é mais difícil. Mais alguém? Mais ninguém? Depois eu passo para o Sérgio, que ele quer fazer um convite. Eu queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes. Aceitamos a colaboração dos economistas, apesar da nossa economista ter participado, a Shirley, né? Eles aprofundaram mais essa discussão, só que eles não mostraram exatamente aqui, né? Mas a execução orçamentária está sendo acompanhada pela Casa Civil e a gente não gostaria de atropelar, né? E apresentar dados sobre execução orçamentária, mas nós temos os dados, a Casa Civil está trabalhando esses dados, fazendo acompanhamento da execução orçamentária. Mostramos só o nível de PPA aqui, mas tem um trabalho todo de execução orçamentária. Nós queríamos agradecer, então, a todas as pessoas aqui presentes, todos os representantes das entidades, a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Brasília, né, a promotoria, né, o Ministério Público, estava aqui presente, eu não sabia que estava presente aqui, mas quero agradecer muito ao Ministério Público, que tem tido uma participação fundamental, né? Até às vezes substituindo, né, o governo em algumas questões, né? E agradecer ao Sérgio e
a toda a Sejus, né, o secretário Alírio, o subsecretário também, pela presença, e também o nosso amigo aqui, militante, e também representante da Casa Civil, Luiz Maurício, né? E voltar a agradecer a nossa equipe, né? É uma equipe que tem se desdobrado muito, né, na questão das políticas sociais. Essa expertise não tinha na Codeplan, mesmo no áureo tempo da Codeplan, nunca teve, né? E no Brasil é muito recente, nos últimos 10 anos é que tem uma experiência maior, principalmente pelo IPEA, né, na área de políticas sociais, e a gente se espelhou muito no IPREA para criar essa diretoria a pedido do nosso governador. E nós estamos tentando ficar à altura, vamos dizer assim, um IPEAzinho aqui na área de políticas sociais. E nós queremos anunciar também aqui que a Codeplan já começa a pesquisar dados de pessoas com deficiências também. Não vamos utilizar dados do IBGE, mas vamos utilizar no próximo final do ano, quando terminar a rodada de pesquisas da PIDAD, a pesquisa digital por amostra de domicílio, mas é uma pesquisa robusta, são 24 mil questionários em todo o Distrito Federal, e também na área metropolitana. Nós estamos começando a fazer a pesquisa também agora, da PIMAD. Então, no próximo ano, no início do próximo ano, nós vamos ter dados mais precisos. Também tem uma outra diretoria que vai se integrar nesse trabalho, a Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Nós pretendemos, junto com eles, estava falando com o Maurício aqui, fazer um mapeamento dos equipamentos urbanos para saber exatamente a questão da acessibilidade, o grau de acessibilidade que existe e o que é preciso fazer. Então, vamos juntar os dados analíticos com os dados georreferenciados, né, para que a gente possa ter uma política mais apropriada para isso, né? Você viu que os dados da educação melhoraram muito, o acesso à educação tem melhorado muito, as pessoas com deficiência, mas ainda é insuficiente. É uma parte importante, mas na questão do emprego e trabalho é importante. É preciso a qualificação profissional chegar às pessoas com deficiência. Os nossos dados mostram muita precariedade no acesso ao trabalho e a rendas e salários de melhor qualidade, portanto, emprego de melhor qualidade, e é preciso a gente melhorar muito nisso aí. Então, Brasília, pelo traçado urbano dela, que é maravilhoso, planejado, né? Eu acho que nós deveríamos ter, nesse período, a culpa não foi dos planejadores iniciais, né? Porque essa questão é uma questão bastante recente, vamos dizer, essa preocupação, mas que a gente não cuidou de adequar Brasília à questão não só da mobilidade urbana, mas a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, é importante que a gente faça isso, há tempo de fazer isso. Esses dados, acho que vão ajudar, como disse o Sérgio, a gente possa planejar com maior segurança essas atividades. Sérgio, queria agradecer mais uma vez. O Jussane só quer fazer uma complementação. Jussane. É só para responder a provocação do Nilton. Eu quero dizer, Nilton, que o Oswaldo não perde tempo, não. Ele tem economista na equipe dele, viu? Porque ele brincou o seguinte, porque os caras sempre esculhamos os economistas, né? E aí ele disse assim, poxa, então chegaram para o cara e falaram assim, olha, você sabe qual é a diferença entre meio circulante e meio de pagamento? O cara falou, não sei, então não escolhemos economista. O economista sabe o que é isso. Bom, nós queríamos fazer um convite e também ao Ministério Público e a todos vocês. Nós, da Secretaria de Justiça, aí entra a questão específica orçamentária, logo quando começou o governo, não se tinha uma verba específica para pessoa com deficiência. E uma das lutas nossas é que tem o carimbo, porque aí você consegue adequar o que se tem, como fazer. Não tem dinheiro, não precisa se gastar bem o pouco que, em tese, se tem. Que aí nós não vamos conseguir atender a demanda secular, mas a necessidade. Se você tem 1000 degraus, você tem que começar. E eu entendo que hoje aqui é um dia que devia ser fotografado, todo mundo guardar essa foto, que um dia essa reunião vai ser de caramba, se esse cara não tivesse feito isso, nós estávamos complicado até hoje. E o convite é o seguinte, as pessoas ligavam para a Secretaria de Justiça para reclamar de acessibilidade. E a Secretaria de Justiça, ela não tinha ainda esse aspecto específico de Secretaria da Promoção de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, nós íamos lá, conversávamos com o comerciante, e ele metia o embromation na gente, não fazia rampa, não colocava o podotátil, não colocava sequer o braille. A gente, percebendo isso, nós fizemos um contato com a GEFIS,
que a GFIS tem o poder de polícia. A GFIS ele tem uma carteirinha com um brasão bonito, grandão, brilhoso. E aí a gente começou a fazer essa parceria com a GFIS. E na quinta-feira vai ser assinado um termo de colaboração entre a GFIS e a Sejus. A GFIS vai trabalhar na 114. Na 114, ali no metrô, nós prestamos serviço a 100 mil pessoas por ano. A Defensoria Pública da 114 Sul, que funciona, guardadas as proporções, como na hora das pessoas com deficiência, passam 100 mil pessoas. Lá tem passe livre, central de intérprete de Libra, habitação, gerente de órtese e prótese, Defensoria Pública, Conselho do Idoso. Então, essa parceria vai acabar. E nós fomos conversar com o BRB e com a Caixa Econômica Federal, porque eu me recuso a participar de reunião para discutir acessibilidade na Copa do Mundo. Isso é uma vergonha. Nós vamos ter que esperar mais 4 anos depois para fazer alguma coisa. Então, a acessibilidade é uma questão. Nós queremos receber o turista bem. Acho que é uma... Mas nós temos que receber, melhor ainda, os habitantes de Brasília. Então, eu me nego a discutir essa questão de Copa do Mundo. Copa do Mundo é efêmera, e as pessoas daqui não. Então, na quinta-feira, às 9 horas, eu convido a todos vocês para comparecer à Secretaria de Justiça, que vai ser assinado. E o governador está pautado para ir lá, porque, a partir desse momento, a Secretaria de Justiça, junto com a GFIS, é o governo conversando entre ele. E o governo, quando conversa, quando há integração, vocês podem ficar certa que as pessoas com deficiência... E o secretário Alírio, quando a gente conversou, junto com o subsecretário César Pessoa, a gente falou o seguinte: qual é a nossa missão? Vamos ser bem claro, melhorar a vida das pessoas com deficiência. Se a gente conseguir fazer isso, está meio caminho andado. Muito obrigado. Isso foi mais que um convite, né? Ele aproveitou, mais que um convite. Eu queria dizer o seguinte: eu tive representando o GDF em Andorra e Barcelona, num encontro de políticas sociais. E fiquei impressionado com o que disseram os catalães a respeito da Barcelona antes e depois das Olimpíadas. E a acessibilidade melhorou muito depois das Olimpíadas em Barcelona. Então, o que a gente tem que fazer aqui é aproveitar as oportunidades, e esse momento de grande olhar do mundo inteiro para a gente aproveitar, certo? E começar a aproveitar isso para melhorar a vida, não só para os turistas, mas para os brasileiros. Esse é o sentido que o governador dá ao seu governo quando ele pensa nos próximos anos. Queria, finalmente, agradecer também a TV Codeplan, que está aqui presente, como sempre, e, em especial, a nossa assessoria de comunicação social pelo empenho na divulgação desse evento e de todos os trabalhos que nós temos feito, tanto a Nilva quanto a Mariana. Um abraço. Gostaria de agradecer a presença, lembrando que amanhã a Codeplan está divulgando mais um trabalho, que é a PIDAD de Santa Maria. Então, nós teremos novos dados socioeconômicos para Santa Maria. Obrigada e até amanhã. E começa a arrumar os aeroportos também, né? Começa a arrumar os aeroportos.